Bom dia, moçada. Acho que seremos só nós mesmo. Os meninos acho que não vão entrar, não, hein? Isabela, Ana, Giovana, Guilherme, Marcos e Thaís. Bem. Aí, saudade do colégio de vocês. Nossa, o que eu mais quero é ir pra escola. Pois é, tá difícil, hein? Esse negócio aí, acho que esse ano nós não voltamos, não, hein? Infelizmente. É. E olha lá pro ano que vem. Olha lá. O ano que vem ainda vai ser meio turbulento ainda. Mas enfim, agradecer o Marcos e o Guilherme aí pelos trabalhos já enviados. Inclusive, nós iremos discuti-los hoje, né? Vamos falar um pouco desse trabalho de vocês aí, que aí vocês outros aí, as meninas também façam. Vamos discutir um pouco. Alguém já passou para vocês ler alguma coisa sobre o Zygmunt, o Bauman, aquele sociólogo, sociedade líquida, modernidade líquida? Você já ouviu falar desse camarada, do Bauman? Esse cara é igual o título de redação. Todo mundo tem que citar esse camarada, sabe? Parece que se não citar ele, você não fez uma redação. Não sei por que não. É interessante a gente fazer uma análise dele. Qual o nome, professor? Zygmunt Bauman. Esse aqui, Deixa eu escrever. Uma vez eu tentei ler, mas daí eu achei muito chato e desisti. Mas que livro que você começou a ler dele? Modernidade Líquida. Modernidade Líquida, né? O camarada também viveu, né? Ele é igual o Eric Hobsbawm, historiador. O cara viveu um período da Primeira Guerra, Segunda Guerra, e todos esses acontecimentos, essas últimas décadas aí. Então, de fato, ele viu muita transformação na sociedade. Aí, ele faz da sociedade líquida e da sociedade sólida, né? Nós começamos essa modernidade, que é o período contemporâneo, sustentado, né, pelas ideias iluministas, pelas ideias do uso da razão e associado à tecnologia, ao avanço tecnológico. Então, ele chama isso de sociedade sólida. Sociedade líquida por causa das transformações que nós temos e dessa durabilidade que nós temos em relação a essas transformações, né? Hoje, talvez nós acordamos aí com uma forma de pensar, um jeito diferente, de olhar a vida, mesmo por causa disso aí é a questão da maturidade, né? A maturidade acontece assim mesmo. E aí ele chama de sociedade líquida por causa dessas transformações que nós temos, de maneira de olhar, ter a visão de um mundo tecnicista, né? Uma visão tecnicista. E aí é por isso que eu queria discutir hoje um pouco com você essas atividades que eu passei, porque de uma forma ou de outra a gente tem uma visão diferente, né? Quando a gente fala de questão de moralidade e valores, de uma certa forma uma sociedade líquida. O que a gente tinha como valor há 10 anos, né, atrás aí, hoje talvez para a gente aí não tem mais, né, valores. Um fato, eu não sei se é costume de vocês pedir bênção, né? Se vocês têm costume de chegar na pessoa, nos seus tios, avós, pais, e pedir bênção. Antigamente, a gente era o essencial, né? Quando a gente chegava, o primeiro cumprimento era pedir bênção. Hoje, muitas pessoas perderam esse valor, né? Por quê? Porque muitos entendem isso aí que é coisa do passado, que é coisa boba, sabe? Um exemplo muito simples, mas para vocês entenderem o que é uma sociedade líquida, modernidade, o mundo líquido, é que a gente vai perdendo, talvez, esses valores, né? Então, quando
a gente vai amadurecendo, muitas coisas nós vamos deixando para trás, né? Somente parte da nossa essência, enquanto ser humano, a gente vai deixando, outras nós carregamos. O que a gente chama na psicologia freudiana, é aquilo que muda com o genótipo e o que muda com os fenótipos. Por mais que a gente mude fenotipamente, né, o exterior, os estereótipos, né, o físico, o biológico nosso, ele continua, a essência nossa, ela tem que continuar. E quando a gente faz essa leitura, né, de um mundo líquido, nós nos colocamos dessa maneira, só os estereótipos. Por isso que a gente vê hoje uma sociedade muito rápida, muito ligeira, né, muito superficial em tudo, tá? É por isso que o Bauman, ele de fato, ele é muito usado por todo mundo aí, quando vai citar, né, a sociedade hoje. Tudo é muito passageiro. Relacionamentos são passageiros, crenças religiosas passageiras, valores econômicos passageiros, né? Até mesmo nós, enquanto seres humanos, nós somos passageiros nesta vida. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui o slide. A Samira está entrando aqui. Ó, a Samira, quantos anos eu não a vejo? Só colocar aqui e a gente vai fazendo. São 5 questões e eu vou discutir elas com vocês e depois vocês podem já aproveitar aí, já pegando alguma coisa para preencher e depois me enviar no meu e-mail. Fronteira agora está sitiada, ninguém entra, ninguém sai. Caso absurdo. Lá na minha cidade, lá de onde eu moro, lá, o prefeito lá, o cara é fodástico mesmo, sabe? Rapaz, tira o chapéu. O camarada lá, ele vai decretar lockdown na cidade. Aí o lockdown que ele vai decretar, porque o governo do estado, né, do estado de Goiás, ele lavou as mãos e é que todo o município decreta lockdown. 14 dias tudo fechado, 14 dias aberto. Aí o prefeito da cidade onde eu moro, ele decretou lockdown, só que de domingo a segunda. De domingo, depois de meio-dia até segunda-feira, 6 horas da manhã. O que é aberto, gente, dia de domingo? Tá tudo fechado. Não, ou seja, tava fechado no mim, então. Só igreja. Ele quer fechar a igreja. Nossa, mas que cara sem noção, meu Deus do céu. A gente depara, né, com uns absurdos desses, assim. Mas é. Ai, ai. Pronto. É isso aí. Bom, então, vamos falar das 5 questões, né, das 5 perguntas que eu passei para vocês semana passada aí. E aí vocês podem estar me encaminhando hoje, durante essa semana aí, tá? Só para a gente avaliar. Falando de Nietzsche, sobre niilismo, na verdade são 3 questões, né? Nós falamos naqueles slides lá, o niilismo, né? Que é a afirmação da existência do nada, de nada existe,
de não crer em nada. É como se nada existisse mesmo. Isso é niilismo. A questão do super-homem, né, que é a superação de tudo, do ser humano, né, em si. É aquele cara que às vezes chega a ser individualista, porque para o Nietzsche, né, para nós chegarmos a esse status, né, de Ubermensch, né, de super-homem, nós devemos preocupar mais com a nossa formação, com o nosso individual, trabalhar mais o individualismo mesmo, e não a questão do coletivismo. Porque sendo assim, nós nos preparamos, nós nos fortalecemos, né? E de uma certa maneira nós superamos todos os limites, todas as barreiras, todas as angústias e todas até as dores, sabe? É o super-homem mesmo. E a outra coisa, quando ele fala, é a própria questão da existência de Deus. Deus está morto, né? Lembrando que o Nietzsche, ele era filho, né, de dois pastores. Nietzsche, ele nasce na família protestante, então ele tem essa formação religiosa, né, na vida pessoal dele. Com 18 anos, ele parte para filologia, não filosofia, mas Nietzsche é um filólogo, né? E aí ele se destaca, né, como filólogo, e com 22 anos ele já começa a dar aulas. Ele é muito requisitado. Logo, ele começa a interagir com alguns escritos, né, do Schopenhauer, um outro filósofo também bem crítico a essa questão do niilismo, e aí ele começa a desenvolver a filosofia nietzschiana dele, né? Com 30 e poucos anos, o Nietzsche já tem aí algumas obras críticas ao existencialismo. Por isso que eu coloquei para vocês lá, naquele dia no grupo lá, que eu passei o trabalho, umas fotos lá, né, brincando lá. É assim que eu me sinto depois que eu leio Nietzsche. Solitário, pensativo, uma crise existencial. Até a Lília depois, né, ela comentou lá, mas depois ela veio pro particular, aí a gente conversou um tempão. A Lília com os devaneios dela, bem interessante ela, viu? Ela é toda fodástica, né? Não sei se vocês conversam com ela assim, mas ela é bem interessante. Eu não sabia que ela era budista e roqueira, né? Interessante, é uma mistura bem boa. É gasolina e fogo isso aí. Mas aí Nietzsche, então, ele continua, né, como um filósofo e filólogo, e com 45 anos de idade, o Nietzsche, ele dá uma crise existencial, e essa crise existencial o deixa louco mesmo, sabe? Deixa ele bem abilolado mesmo, assim, louco, louco, louco mesmo. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido real, de doido, né? Ele enlouquece. E continua assim, né? Até o final da vida dele, né? 11 anos desse jeito, ficando doido. A gente não sabe. Nunca li nada a respeito se ele produziu alguma coisa durante a loucura dele. O que nós talvez tenha, né? A Lília até falou lá assim que ele fazia muita crítica, né? O jeito que ele tratava as mulheres, uma crítica, né? Ao feminismo, porque ele não admitia de maneira alguma a superioridade feminina e que as mulheres teriam algum papel ou que se sobressairiam, sabe? É bem pejorativo mesmo o termo mulher para Nietzsche. Mas eu já li alguma coisa assim, já discuti com outras pessoas que de fato só estudou sobre Nietzsche. A guerra dele contra as mulheres é porque ele não gostava de mulher, né? Aí tinha essa questão também, essa questão sociológica, né, que ele tinha sobre elas, e a questão de apatia também, que ele não gostava pela opção sexual dele, né? Vamos dizer assim. Claro que ninguém vai colocar isso
nos livros, tal, essas coisas aí, porque diminui muito, né, o que é o Nietzsche. Mas enfim, vamos lá então. A genealogia da moral, isso aí é a pergunta número 1, viu? É a questão número 1 aí, ó. Genealogia da moral. Genealogia, né, a palavra gênesis, né, o início, onde ela surge, quando ela nasceu. O nascimento da moral é o estudo da formação histórica dos valores morais, né? Segundo Nietzsche, o bem e o mal não constituem noções absolutas, no entendimento de que as concepções morais são elaboradas pelos seres humanos, a partir dos seres humanos, sob que condições o homem inventou para si os juízes de valor bom e mal. O que essa pergunta está querendo? O que eu quero saber de você nessa pergunta aqui? Para Nietzsche, o bem e o mal, ele só existe pela concepção nossa de valores, de seres humanos enquanto seres humanos. Como está dizendo aqui, ó, a concepção moral são elaboradas pelos seres humanos a partir dos seres humanos. Ou seja, somos nós, seres humanos, que elaboramos isso. Nós é quem criamos esse conceito de bem e de mal. O que é bem e o que é mal? Tá? O que eu posso causar de bem? Mas assim, não estou falando assim no sentido comum, pessoal. Né? No sentido raso do negócio aqui, sem nenhum senso crítico. O que é algo bom e o que é algo ruim? Tá? Tem que ser de um direito universal. Não pode ser uma coisa minórica. Tem que ser uma coisa de maioria. Porque quando a gente estuda direito universal, o direito universal, o que ele é aqui agora, ele tem que ser aqui no Brasil, ele tem que ser na Espanha, ele tem que ser nos Estados Unidos, tem que ser no Japão, em qualquer lugar do mundo. Isso é direito universal. Ou seja, maioria. Tá? Da maioria. Deixa eu desligar esse negócio aqui, que esse trem fica... Tem que ser a maioria, não pode ser algo minoritário. Tá? Então, a concepção de bem e de mal, ele tem que estar num todo, não pode ser de um pouco. O que seria, né, de valores para vocês em relação ao que é o bem e o mal? Sob que condições nós, né, inventamos para nós os juízes de valor de bem, de bom e de mal? Lembrando que quando a gente lê aquilo que eu falei para vocês outro dia dos contratualistas, né, sobre o contrato social, a invenção e o surgimento do Estado moderno, a gente entende isso, né, como a tentativa de organizar a sociedade violenta. Por que uma sociedade violenta nesse período? Porque nós éramos totalmente desorganizados, nós não conseguíamos controlar, né, a questão de propriedade privada e a propriedade particular e a pública, né? Então, gerávamos a violência, logo nós podemos entender isso como a coisa ruim, o mal, a violência como mal. Mas também nós podemos entender a violência como um lado bom, por quê? Porque nesse mesmo sentido, a violência combatia as pessoas que invadia aquilo que era meu. Como que a gente combate a violência? Nesse sentido, com a violência. Então, aqui nós temos um juízo de valor de bom e de mal. Nós temos um fator, o fator chamado violência. Aí, nesse caso, a violência ela pode ser gerada, ela pode ser entendida como algo mal quando eu agrido alguém. Mas eu também posso entender a violência como algo bom quando eu me defendo usando a violência. Isso é legitimação de violência. Eu já disse para vocês que não é o certo, não é o bom. Aí por isso que surge, então, o Estado moderno, né? E o contrato social, porque o Estado é que ele vem organizar isso. Então, nesse sentido é que nós inventamos os juízes, né? De valor de bom e de mal. Eu estou falando disso na sociedade contemporânea. Tá? Na sociedade atual. Agora, para esse período do Nietzsche, o que ele vem julgar de bom e de mal é relacionado à religiosidade. Por quê? Porque o conceito que se tem de bom e de mal nesse período do Nietzsche,
que é final ali já de idade média, né, pegando já toda a contemporânea, nós temos os conceitos de bem e de mal pela a igreja, né, pela a religião, porque tudo o que nós fazíamos, aliás, até hoje, né, é pensando nessa questão da moralidade religiosa. Tirando a moralidade religiosa com o niilismo, o que sobra são os seres humanos, com a invenção de tudo, de todos os conceitos, de valores que nós temos. Valores de ética, valor de moral, né, o valor do bom e do mal, né, do ódio, do amor, até mesmo essa questão do valor de violência, tá? Então, o que eu quero saber é o porquê, como que nós criamos, né? Como que nós, seres humanos, criamos esse valor de bem e de mal, do bom e do mal. Lembrando que esses valores só servem para nós, tá? Os únicos animais que tem o uso desses valores somos nós, seres humanos. Os outros animais, mas aquele animal é muito violento. Por que ele é violento? É da natureza dele, ele é um animal irracional. É a natureza dele. Mas o leão, na cadeia lá, ele ataca lá para comer. Mas é cadeia alimentar, é o ciclo dele, né? Não tem uma outra explicação. Ele não é violento, ele não é bravo. É dele, é da natureza dele. Entendeu? É a mesma coisa quando você tem uma planta, né? Essa planta é venenosa, a cobra é venenosa. É a natureza dela. A gente não pode colocar essas qualificações, tá, humanas em outros seres que não têm as mesmas especificações que nós, que é a racionalidade. Então, de fato, o Nietzsche é muito assertivo quando ele fala que nós criamos esses valores, né, esses juízos de bom e de mal, do ser humano para os seres humanos, não para outros. Não para outros aí, outros tipos de seres, tá? Então, a pergunta que eu quero, a resposta, né? A resposta aí é individual, é pessoal, mas o que eu quero saber é isso. Sob que condições o homem inventou para si os juízes de valor, né? Bom e mal. Em que aspecto, em que momento, né, que ele inventa, que ele cria isso. Outro. Essa aqui é a número 2. As concepções impostas pelas religiões dizem que as respostas de tudo é a vontade de Deus. Mas está acontecendo isso no mundo porque é a vontade de Deus. Mas não cai uma folha sem que Deus saiba. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. É vontade de Deus. E, portanto, são valores absolutos. São valores irrevogáveis. Tá? São dogmas. Isso são valores absolutos. Dogmas. É irrefutável. É infalível. Tá? Isso, essa expressão aí. Dizem que as respostas de tudo é a vontade de Deus e, portanto, valores absolutos. Esses valores carregam as pessoas com as noções e o sentimento de dever, culpa, dívida e o pecado resultante em indivíduos medíocres. E o resultado em indivíduos medíocres, tímidos, não criativos e submissos. Isso é fato. Mas eu sou temente a Deus, professor. Mas são os valores que eu aprendi. Tranquilo, ótimo, ótimo. Só que muitas pessoas, né, por causa desse lado piedoso, desse lado místico, né, religioso, se tornam pessoas desse jeito. Pessoas cheios de culpa. Tudo para ela é culpa dela, né? E aí é onde começa a questão do vitimismo, que as pessoas tratam dessa maneira. Mas ninguém gosta de mim. Mas tudo que eu faço dá errado. É tudo culpa minha. Eu não deveria ter nascido. Começa com a crise existencial, né? A dívida e o pecado. Não, eu tenho que sofrer, né? É aquilo que acho que é Paulo, né, que fala que o sofrimento dele completava aquilo que Cristo sofreu na cruz.
né? O que eu vivo hoje, o meu sofrimento, a minha angústia, é para completar o sofrimento que Cristo sofreu na cruz. Gente, é sofrimento demais, né? Teologicamente, quando a gente lê, foi muito sofrimento. O nosso sofrimento é nosso. Tá? Só que nós carregamos isso aí, esse sentimento de dever, de culpa, de dívida e de pecado. Tudo é errado. Sabe? Então nós somos martirizados desta maneira. Tá? Então nós nos tornamos indivíduos medíocres, tímidos, não criativos e submissos. Por quê? Porque tudo que nós queremos fazer, a gente tem que colocar isso na balança, né? Para pesar. E é interessante a gente ler essa palavra submisso aqui, porque em algumas religiões eles inclusive incitam as mulheres a ser submissa aos homens, né? Que inclusive usam a palavra de Deus, usam da Bíblia, né, para falar, olha, vocês mulheres têm que ser submissa aos homens, que eu também acho. Eu acredito também que o Marco está aqui, o Guilherme está aqui, também deve achar isso, que vocês mulheres devem ser submissas a nós. Aí não. É nós que mandamos essa porra toda. Uai, claro, tá doido? Ó, Ainda bem que nós não tá em aula, senão ia ter meninas surtando aí. e a minha esposa também Na sala. E a minha esposa não tá aqui também, eu fui trabalhar, senão eu tava enrolado. Mas é ridículo isso. Assim, é inconcebível, cara. É inconcebível a gente ouvir uns negócios desses, sabe? Dizer que a mulher deve ser submissa. Nem a mulher, nem o homem. Nós não podemos ter essa atitude de submissão. É claro, gente, submisso é uma coisa. Agora, a gente ser resignado é outro. É claro que se numa relação, não só a questão de casal, né, mas qualquer tipo de relação, se eu sou uma pessoa que estou em condição, se eu estou em condição de erro, né, de aprendizagem, eu devo me colocar como submisso, sim. Porque é uma condição que eu ainda estou condição. Mas a partir do momento em que eu consigo vencer isso, aí sim, eu não posso ser mais submisso. Hoje nas empresas nós chamamos de subir de cargo, né? Quando você chega lá, tal, você vai crescer, você tem que ser submisso às pessoas que sabem mais que você. Até o momento em que você aprende aquilo. Aí você vai e supera. Aí não é mais submissão. Agora, o que nós vemos nessa questão dessa imposição aqui, de submisso, né, realmente nos torna pessoas medíocres. É claro, se você tem alguma religião, de alguma igreja, alguma religião, ou algum movimento, sei lá, ou se você pensa dessa maneira, cara, é você é individual, sabe? Eu particularmente, nem como professor, eu particularmente, o Fernando, pessoa física de CPF, eu acho que é ridículo a gente ser submisso a essas coisas. Só que nós colocamos nessa situação de submissão. Nós colocamos essa situação de submissão em relação ao Estado. Nós colocamos em situação de submissão à religião, ao modelo econômico. Tudo isso, querendo ou não, eu tenho que me tornar submisso. Né? Porque se eu precisar de algum serviço desse sentido aí, eu tenho que ser submisso a eles. Eu tenho que ir lá de cabeça baixa, né? Tem que ir lá e tentar entender isso. Mas continuando na questão, na ausência de Deus, o que seriam então esses valores? Esses valores, eles só existem por causa da presença de Deus. Na ausência de Deus, nós não precisamos entender esses valores aí de submissão, né? Só existem por causa da existência de Deus. Como seria nossa vida sem a concepção de moral, ética e valores fora das concepções religiosas? Imagine se você não fosse, né, não praticasse nenhum tipo de exercício religioso, nem mesmo o ateísmo, né? Não podemos falar nisso.
o agnosticismo, talvez o agnosticismo, né? Que é a indiferença da coisa, né? O ateísmo é de não acreditar em Deus, porém, a gente fala assim, muitos ateus, né? Eu não acredito em Deus, na existência do Deus, né? Desse ser religioso, desse ser supremo. Mas, geralmente, um ateu acredita em uma força, tá? Uma força maior, uma força natural, né? Do amor, esses negócios. O ateu, ele só não acredita na existência de Deus, mas em outras coisas acredita. Beleza. Como que seria, né? Como que seria, então, a nossa vida sem esses valores, sem essas questões fora de Deus? Porque tudo que nós sabemos hoje de valores, ética, moral, né? Essas questões aí, é religiosa. É uma questão religiosa, tá? O que é moral? O que é ética? Por exemplo, você está um valor de moral. Moral é eu não agredir a vida pessoal do outro, né? Eu não não ridicularizar as coisas. Eu respeitar o direito do outro. É isso. Ética, o que é ética? Eu me portar, né, como uma boa pessoa na sociedade. Isso é ética. Mas isso são valores religiosos, né? Valores religiosos. Porque se a gente pegar isso nesse sentido de valor prático, né? Um valor estatal, você é livre. O Estado nos garante a liberdade. Então você é livre. É claro que depende do que você fazer, nós temos leis, né? As leis que regem a organização social. Aí é uma outra coisa, tá? É tipo assim, ó. Na igreja, eu não posso passar um vídeo de cena sensual na igreja, né? Porque na igreja é falta de ética e é falta de moral. Mas na sociedade, eu posso. Eu posso. Tanto é que se você pegar na televisão, você vê tudo que você quiser na televisão. Entendeu? Então, o que é valor moral e o que é valor ético? Para a igreja, para a religião, né? E para o Estado. O que seria? Como seria a nossa vida sem a concepção de moral, ética e valores fora das concepções religiosas, tá? Essa aí é a pergunta número 2. Se cada pessoa, pergunta número 3, se cada pessoa compreender se os valores presentes em sua vida são construções humanas, estará no dever de refletir sobre suas concepções morais e questionar o valor de seus valores. Logo, o que são valores para você? Sem a concepção de um ser supremo, mas valor na condição humana, na sua construção. O que você já construiu de vida que gera valor? Se a gente tirar a existência de Deus, né, como diz Dostoiévski, né, se Deus não existisse, seria mais fácil. Então, nesse sentido, se você tirar a existência de Deus, os valores morais religiosos, né, na sua vida e na idade que você já tem, o que é que você já construiu como valor? O que é que você tem que falar assim, nossa, isso aqui é meu, isso aqui é valor, é meu, pertence a mim. Que olha, assim, por exemplo, assim, olha para Ana Vitória, por exemplo, fala assim, nossa, a Ana Vitória, essa menina, ela é assim, isso aqui ela não abre mão disso, né? A Thaís, tal, o Marco, o Guilherme, a Isabela, né? Todo mundo aí que tá aí, né? O que que vocês têm, assim, nesse longo tempo aí de existência de vocês, o que é que vocês têm, né? Vocês podem dizer que são valores, que é seu, que você não perde, você não muda, tá? É o seu jeito. Então, o que você já construiu nesse seu tempo de vida que gera valor, tá? Vocês vão fazer, vai colocar essa resposta aí para mim. 4. Entre vários escritos, Nietzsche criou o termo super-homem, Übermensch, para designar um ser superior aos demais, que, segundo ele, era o modelo ideal para elevar a humanidade. Para ele, a meta do esforço humano não deveria ser a elevação de todos, olha isso, mas o desenvolvimento de indivíduos mais dotados e mais fortes. Segundo essa afirmação, você considera que devemos ser seres individualistas para podermos alcançar nossos objetivos? Em seu dia a dia, você tem sido
o que em relação à vida pessoal e social. Eu quero saber se você tem sido mais individual ou mais social. É claro que hoje nós estamos numa condição de individual. Mas você, qual é a sua concepção? Você acha que você deve ser um ser mais individual ou mais um ser, olha lá, beija-flor safado, ou mais social? Individual ou mais social? O que você acredita mais? Porque, segundo Nietzsche, para nós chegarmos à expressão do Übermensch, né, ao super-homem, nós devemos ser seres mais individualistas. Tá? Para quê? Para o nosso esforço, né? O nosso esforço ser concentrado somente em nós para sermos homens e mulheres fortes. Tá? Então, eu quero saber de você. Tá? Segundo essa informação, você considera que devemos ser seres individualistas para podermos alcançar nossos objetivos? Em seu dia a dia, você tem sido o que em relação à sua vida pessoal e social? Que tipo? Mais socialista, né? Ou mais individualista? E a última, a número 5, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações do mundo, toda a civilização ocidental e seus valores absolutos também foram postos em xeque, em grande parte na ideia da morte de Deus. Em sua obra Gaia, Ciência, que é o que ele fala que Deus está morto, né? O filósofo decreta, Deus está morto, o Nietzsche fala, né? Mas esclarece que quem matou foi nós mesmos, ou seja, trata-se de um acontecimento histórico-cultural, no qual destruímos os fundamentos transcendentais. Você concorda com a posição do Nietzsche? Além da morte de Deus, o que mais podemos matar pelas nossas ações humanas? O que você acha? Você matou Deus? Nós matamos Deus com as nossas